Olha só, olha quanta coisa tem que ser investigada. Laís Vasques, também por superchat, obrigado, Laís. Quando reclamei do desconto na minha aposentadoria, o sindicato me ligou e ofereceu dinheiro extra para que eu retirasse a reclamação. Se Inacreditável. isso aí não é roubalheira, é o O que eu quê, acabei né? de falar. Esse dinheiro Isso aí extra é aí o quê? seria dado para ela como? É dinheiro vindo de onde? É roubo. Silvio, Deputado, boa noite. A minha pergunta é muito objetiva, é em uma linha. Eu só antes, quando eu ouvi agora há pouco você dizer, eu vou fazer um vídeo sobre o Messias, siga em frente. E se você me permite uma sugestão, vá além do Messias, que não entregou o papel, eu acho que a gente está em março de 2016. Avança um ano, vai até março de 2017, é sempre na metade do mês, 15, 16, 17, por conta do que eu tenho das datas da operação da Polícia Federal. Procura um diálogo de um senhor chamado Rodrigo Rocha Loures, que foi deputado também, mas serviu ao governo Michel Temer, inclusive flagrado com uma mala com dinheiro saindo de uma pizzaria chamada, acho que não devo falar o nome da pizzaria, enfim, mas é na região de Genópolis, em São Paulo. Rodrigo Rocha Loures e Joesley Batista falando sobre a MP do Refis. Porque depois que o Messias sai da função com a Dilma, ele volta, e aí tem uma menção a ele que é o Jorge Rodrigo, Jorge Rodrigo Messias, PGFN, que se refere à Fazenda Nacional, ao procurador da Fazenda Nacional. Você vai achar tudo isso daí nos registros da Lava Jato, e aí o pessoal fala assim, no diálogo, Rocha Loures, bandido que era, falando assim, olha, agora complicou, o Messias terminou a quarentena, e não vou me alongar aqui, você vai achar esse diálogo. Deputado, olha só, Hugo Mota, qual é o papel dele neste momento em relação à CPI do INSS? Essa é a minha pergunta. Olha, o papel de um presidente da Câmara, que eu imagino, como eu disse, é um papel de fazer o que deve ser feito. Mas, infelizmente, a gente sabe que esses tipos de posições, geralmente quem ganha são pessoas que ou têm rabo preso, ou pessoas que de fato são pressionadas também, enfim, por externalidades. Não estou dizendo que ele está correto, o pai dele está correto, para mim tem que ter investigação se tiver algo de errado, mas foi uma coincidência, né, da vida, de que logo quando ele começou a sinalizar, né, pautar a anistia, começou novamente, né, requentar as investigações sobre o seu pai. Então a gente sabe que o jogo é extremamente pesado, mas eu acredito que, digamos assim, como diz um filósofo, tio Ben no Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que ninguém pode se colocar numa posição de grande responsabilidade e querer pouca responsabilidade. Você não pode querer ser o camisa 10 da seleção e quando tiver que bater o último pênalti na final da Copa do Mundo, você entrega a bola para o novato que está chegando ou tira a sua responsabilidade. Não. Isso é pior do que errar o pênalti, porque você nem chegou a tentar, você nem exerceu o que você foi colocado para poder fazer. Então, infelizmente, assim, eu confesso que a posição dele, a gente precisa tomar muito cuidado, é muito melindroso, porque pior do que as portas que você abre na política é as portas que você fecha. Porque geralmente a porta que você fecha é muito difícil de você reabrir. E a gente sabe que em um jogo, enfim, como se fosse um xadrez, você tem peças ali que se movimentam diferentes, que, enfim, tem importâncias diferentes ali no cenário, e você tem que ser, digamos, bastante estratégico. Não estou colocando aqui nenhum xadrez 4D, como se eu estivesse falando aqui para não atacar o Hugo Mota, ou para atacar o Hugo Mota e descer a linha nele. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que aquilo que eu sinto que eu devo fazer, eu faço. Do tanto que antes da eleição dele mesmo, eu deixei bem claro de que dois pontos, né? De primeiro que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten, mas estaria confiando na indicação do presidente Bolsonaro. E anteriormente a isso, eu critiquei firmemente o Hugo Mota por não pautar as pautas importantes do nosso país. Então, assim, eu quero deixar aqui bem claro, não fui eleito para poder lá bater o dedo ou para poder, assim, não me prejudicar, sendo que eu sei que eu estou numa guerra e esses caras, qualquer um que fala a verdade entra na mira deles. Então, eu acho que a posição dele agora para o Brasil é importantíssima.
Se ele se colocou para isso, ele tem que, obviamente, aguentar o rojão nesse sentido. Eu marquei ambos no meu perfil. Se o vídeo agora tem 136 milhões de visualizações, 136 milhões de pessoas ou mais, né? Que você pode ter uma tela com 5 pessoas vendo dentro de casa, viram eu cobrando o nome Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Então, inclusive, marquei eles. O Davi Alcolumbre fechou os comentários, o Hugo Mota não. Mas eu tô para ter uma conversa com o Hugo Mota. Abre isso aqui, porque não tem, enfim, não tem nenhum problema. Conversei pessoalmente com ele essa semana, que teria uma conversa em particular com ele essa semana ou na próxima, no máximo, para tratar desses dois assuntos. E eu espero que ele faça, enfim, o que é certo. Eu jamais vou pro baixo nível, enfim, de atacá-lo no nível pessoal, ou atacá-lo, enfim, com adjetivos que não lhe cabem, mas a imagem da pessoa é construída por ela, né? E isso ficará na história do Brasil, né? Ou o presidente da Câmara que fez algo realmente importante para o nosso país, ou aquele que se acovardou perante pessoas que, enfim, foram presas inocentes e pessoas também que foram roubadas numa situação terrível. Eu acho que esse é o papel do Hugo Mota e da Nicolas, o Davi Alcolumbre fechou os comentários, o Hugo Mota não fechou, mas a equipe deles está trabalhando bastante, porque eles estão apagando comentários. Eu mesma já deixei alguns comentários lá com respeito, com educação, como você disse, sem ataques, mas cobrando, como cidadã brasileira, pagadora de impostos e pagadora do salário do Hugo Mota. Deixei vários comentários lá com respeito. Todos foram apagados. Todos. É inacreditável, né? Porque, assim, se esses caras ficassem na minha pele uma semana, então eles não aguentariam. Porque é pancada da mídia, né? Olha o Bolsonaro, né? Pancada da mídia, facada, né? Literalmente de pessoas. O cara dentro do hospital e manchetes dizendo que não, ele aguenta ser intimado, não tem problema. Ataques à família dele, ou seja, é inacreditável, né? Como pessoas que estão em altos cargos aqui no nosso país não aguentam pressão, né? Mas por quê? É tudo muito bem elaborado, né? O poder fica muito distante das pessoas. Quem dera se a República continuasse ali no Rio de Janeiro, eu acredito que a gente estaria mais ou menos ali o que viveu Ucrânia, né, e Polônia, jogando político corrupto, né, dentro de cesta de lixo. Eu acredito que o Brasil uma hora vai entrar em colapso, porque de fato ninguém mais aguenta o que está acontecendo. Basicamente a gente está assim, tá gastando todas as opções, sabe? Vamos no respeitoso, vamos pedir o Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, e a gente só está recebendo prisão, processo, multa, perseguição. A minha linha, assim, do que eu penso, mas eu não tenho nem caneta, nem, enfim, nem experiência, nem nada para isso, mas o que eu tenho muito em mente é que a gente precisa buquelizar o Brasil, sabe? A minha ideia, de fato, é que a gente traga paz para o nosso país. E hoje o nosso país, por exemplo, não passa nada no Congresso para poder combater crime organizado, gente. Você tem, pelo contrário, os Estados Unidos sugerindo ao Brasil para, vamos colocar Comando Vermelho e PCC como terroristas, e o governo Lula fala, não, muito obrigado. De jeito nenhum, pô, terroristas é o pessoal do dia 8 que quebrou janela. Agora, quem tem o comando sobre o tráfico do nosso país, sobre morte, sobre assassinatos e todo tipo de maldade, não, esses aí não vão colocar como terroristas. Então, a gente precisa estabelecer paz. Nem o Hamas é terrorista para o PT. Sim, pô, o próprio Lula, eu duvido que ele chame os caras que estavam do lado dele, né, naquela foto icônica agora, que até o Estadão falou mal agora, que ele chame algum deles de terroristas. Não chama, pô. Não chama. Era só autocrata terrorista, da Ásia, da terrorista África. É o Lacombe, ó. Terrorista é o Lacombe, olha a cara dele de terrorista. Um Total. extremista.